Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tasso de Química, o pessoal também me chama de Velho Tasso. E eu estou aqui para dar algumas dicas que serão importantes aí para o seu vestibular de meio de ano, tranquilo? Vamos lá então? A minha dica ela vai ser sobre deslocamento, né? Deslocamento que nós chamamos de deslocamento de um equilíbrio. Lembrando que a base conceitual de um equilíbrio, ela é uma base cinética, né? Quer dizer, nós vamos perceber que um processo químico, um físico também, né? Não pode esquecer disso, ele vai entrar em equilíbrio. Por que a base é cinética? Porque quando a velocidade no sentido direto se iguala à velocidade do sentido inverso. Quer dizer, é um processo reversível, onde evidentemente nós vamos perceber que a velocidade no sentido direto se iguala à velocidade no sentido inverso. Tranquilo para você? Beleza. Estou mostrando aqui uma reação, que é uma reação de grande utilidade no mundo como um todo. Por quê? Porque esse método que vocês estão vendo aqui, ele praticamente em relação à obtenção de composto nitrogenado, ele só perde para as bactérias, né? Então ele é muito utilizado, esse método já tem praticamente 80 anos e até hoje é o método que a gente utiliza para a obtenção de compostos nitrogenados. Quer dizer, a partir da amônia ali, nós vamos obter uma gama muito grande de compostos nitrogenados. A chamada síntese de Haber-Bosch. No primeiro momento, nós vamos perceber que essa síntese, ela envolve, né, a obtenção de uma substância composta a partir de substâncias simples. Então, significa dizer que no processo direto, né, seguindo nesse sentido, nós temos a obtenção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio, esquece desses termos não que são importantes, e no sentido inverso, nós temos aqui no caso a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio. Bacana? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Quando na realidade nós vamos perceber que essa reação entrou em equilíbrio, lembrando mais uma vez, é no momento em que a velocidade no sentido direto, ela se igualar à velocidade no sentido inverso. Tranquilo para vocês? Bacana? Ótimo. Então vamos lá. Bem, quais são os fatores que vão promover o deslocamento desse equilíbrio? Em outras palavras, quais são os fatores que vão modificar aquela constante de forma tal que a reação ela vai ter que dar uma resposta a essa perturbação no sentido de trazer o valor da constante o mais próximo do que era antes daquela perturbação. Ficou bacana? Tranquilo? Ou seja, são três os fatores. O primeiro é a concentração. A concentração é muito tranquilo, né? Porque nós vai perceber que ela está ligada aí à quantidade de matéria. Se ela está ligada à quantidade de matéria, então é muito tranquilo, moçada. O que nós vamos perceber? O acréscimo de uma substância que faça parte, é óbvio, ela tem que fazer parte da constante de equilíbrio. Aliás, vamos escrever a constante de equilíbrio dessa reação aqui, vamos para a gente acordar? Vamos lá. A constante de equilíbrio, como eu estou me referindo a um equilíbrio envolvendo moléculas, então é um equilíbrio molecular homogêneo, né? Vocês viram que é um equilíbrio homogêneo, eu tenho apenas gases ali. Molecular porque eu não tenho espécies que ali estejam representadas na forma de íons. Bacana? Então vou chamar essa constante de Kc, porque é um Ke, constante de equilíbrio. Mas quando eu me refiro, no caso, a um Kc, ela geralmente é aplicada a quando nós temos equilíbrios moleculares. Bacana? Então vamos escrever. De forma generalista, produto sobre reagente. Então, escrevendo essa constante aplicada às concentrações em mol por litro, o que nós teríamos aqui? A concentração do NH3 em mol por litro elevado ao quadrado, não se esqueça, né, o cochete ali, tranquilo? O cochete ali representa a concentração em mol por litro. Sobre os reagentes, quem são os reagentes ali, meninos? Nós temos aqui o nitrogênio, portanto, a concentração do nitrogênio em mol por litro, vezes, não mais, cuidado com isso, é o produto da concentração, né? Não é a soma. Perfeito? Vezes a concentração do hidrogênio elevado ao cubo. Pronto, está escrito aí essa constante. Então nós vamos perceber que qualquer alteração que ocorra no sentido de modificar essa constante, evidentemente após ter atingido o equilíbrio, se eu vou a esse sistema, eu vou promover uma perturbação que vai alterar o valor dessa constante, evidentemente nós vamos perceber então que a reação vai se deslocar no sentido de restabelecer novamente aquele valor.
Alguns não chegam nunca, né? Igual a temperatura. Lembra que quando altera a temperatura, o equilíbrio vai deslocar, só que ele não consegue objetivamente conseguir o mesmo valor da constante, porque a alteração da temperatura altera o valor numérico da constante. Bacana? Que ótimo. Vamos lá então. Primeiro, a concentração. Então é muito simples. Nós vamos perceber que se eu, tal qual disser anteriormente, se eu introduzo hidrogênio que faz parte da constante aqui, meninos, a tendência é que o que vai acontecer com o hidrogênio? Ele vai aumentar a concentração. Se ele aumenta a concentração, então a tendência do Kc de quê? Diminuir. Vocês estão vendo que eles são inversamente proporcionais. Existe um cubo ali, mas de forma geral posso dizer isso. O que é que nós temos como deslocamento do equilíbrio? O equilíbrio vai deslocar no sentido de atenuar aquela perturbação. Então, se eu aumento a concentração do hidrogênio, se eu introduzo, esse valor, no caso da constante, ele vai o quê? Diminuir. Então, a reação, ela vai ter que deslocar no sentido o quê? De recuperar, de fazer com que o valor dessa constante aumente de novo. Bem, e para aumentar o valor dessa constante, a concentração de quem? Tá vendo? Da amônia vai ter que aumentar. Se ela vai ter que aumentar, então você está vendo que ele vai deslocar para onde? Para a direita. Então fica muito fácil. A introdução, tá vendo? De uma espécie química que faça parte da constante de equilíbrio, vai promover o deslocamento para o sentido o quê? Contrário ao acréscimo. Então é muito fácil, né? Vira uma regra. O acréscimo de uma certa quantidade de uma espécie química que faça parte da constante vai deslocar o equilíbrio no sentido contrário ao acréscimo. Então fica fácil também, né? A retirada, se eu estou retirando, ele vai promover, no caso, o deslocamento no mesmo sentido da retirada. Então fica bem fácil a gente entender. Aí você vai me perguntar, Tasso, como é que eu poderia, no caso, resumir isso, velho? Muito fácil. O acréscimo provoca o deslocamento para o sentido contrário ao acréscimo. E a retirada promove o deslocamento para o mesmo sentido. Ou seja, o acréscimo de hidrogênio a esse sistema em equilíbrio vai deslocar para a direita e a retirada vai promover o deslocamento para a esquerda. Perfeito? Qualquer outra espécie que esteja aqui no equilíbrio vai funcionar da mesma forma. Bacana? Bacana? Então, concentração, tranquilo. Vamos lá. Pressão. A pressão é fácil, né? Porque a pressão, nós só vamos levar em consideração aquelas espécies que estão no estado que é gasoso. Então, quer dizer, todas aqui estão no estado gasoso, não estão? Então, é muito fácil. Nós vamos perceber que eu tenho um volume de nitrogênio, eu tenho 3 volumes de hidrogênio e tenho 2 volumes de, no caso, gás amônia. Desse lado, o que é que a gente percebe, moçada? Que nós temos aqui 4 volumes e desse lado, então, 2 volumes. Bem fácil. Se eu aumento a pressão, vamos pensar, por exemplo, numa seringa. Se eu estou apertando, pressionando o bisel, vocês estão vendo que o volume aqui está ficando cada vez o que? Menor. Então é a mesma coisa. O aumento da pressão no sistema desse vai fazer com que o deslocamento seja dado no sentido de menor volume. Então o aumento da pressão, qual é o sentido de menor volume? Esse, são 2 volumes. Então o aumento da pressão vai promover o deslocamento para onde? Para a direita. Por quê? Porque é o sentido de menor volume. Então numa prova basta que você entenda qual é o sentido de menor volume. Ficou bacana? Tranquilo? 2 volumes desse lado e 4 volumes do outro. Você me pergunta, velho, e se eu diminuir a pressão? É o contrário. Se eu diminuir a pressão, haverá o deslocamento para o sentido de maior volume. Vamos então enxugar agora? O aumento da pressão para sistemas onde eu tenho gás vai promover o deslocamento para o sentido de menor volume e a diminuição da pressão vai promover o deslocamento para o sentido de maior volume. Bacana? Tranquilo? Então, concentração, ok? Pressão também tranquilo? Isso cai muito mesmo, né? A temperatura, nós vamos perceber muito fácil. Perceba que essa síntese de Haber-Bosch, na produção de amônia, é um processo exotérmico. Então, significa dizer que, nesse sentido direto, o processo é exotérmico, tranquilo? Enquanto no sentido contrário é endotérmico. Então cuidado com isso, viu, meninos? Fica muito fácil. Se eu aumento a temperatura, o sistema vai ter que deslocar no sentido de absorver esse calor. E qual o sentido que absorve? Endotérmico. Então o aumento de temperatura neste sistema
em equilíbrio, vai promover um deslocamento para o sentido endotérmico. Ficou bacana, né? Aumentei a temperatura, o equilíbrio desloca no sentido de absorver, no caso, esse calor. E o sentido que absorve é o endotérmico. Então, significa dizer que se houver a diminuição da temperatura, a tendência é que ele vai deslocar no sentido de repor calor ao sistema, que seria o exotérmico. Bacana? Então, se esse sistema entra em equilíbrio a dada temperatura, o aumento da temperatura vai promover o deslocamento dele para a esquerda, que é o sentido endotérmico, e a diminuição da temperatura para o sentido, no caso, exotérmico. Ficou bacana isso? Tranquilo? Bem, dois fatores importantes. Introdução de um gás. Se eu introduzir um gás inerte, né, é importante que diga isso. Você vai me perguntar, velho, o que quer dizer um gás inerte? Por exemplo, um gás que não vai reagir com nenhum que esteja aqui dentro. Um exemplo, se eu colocar gás hélio, o gás hélio é inerte, esse sistema aqui. É inerte praticamente a quase todos os sistemas, a praticamente todos, né, o hélio. Outros gases nobres não, mas o hélio sim. O que eu quero dizer com isso, meninos? Se eu introduzir aqui o hélio, que é um gás inerte, não havendo, no caso, a alteração do volume, então não promoverá deslocamento, no caso, o quê? De sistema. Desde que a introdução desse gás inerte não altere o volume, tá vendo, do recipiente. Então tem que ser volume constante, porque se ele alterar o volume, vai cair, naquele caso, da pressão, viu, gente? Então cuidado com isso. Perfeito? Então, introdução de um gás inerte, desde que não haja alteração do volume do recipiente, evidentemente não ocorrerá, então, nenhuma mudança, ou seja, não promoverá ali o deslocamento e equilíbrio. A mesma coisa válida também, eu até tinha colocado aqui gás inerte, né? Tá vendo? Catalisador. Catalisador. Então, gás inerte, ou seja, introdução de um gás sem alteração de volume, não promove deslocamento e equilíbrio. E o catalisador também, né, gente? Não esqueça disso. Depois que a reação entrou em equilíbrio, não adianta mais você colocar catalisador. O catalisador ele só vai atuar até a reação entrar em equilíbrio. Porque depois que ela entrou em equilíbrio, a energia que vai ser diminuída para o sentido direto é o mesmo valor, ou seja, a mesma quantidade de energia que vai ser diminuída também para o sentido inverso. Então, o catalisador também não pode promover alteração num sistema que esteja em equilíbrio, ou seja, em outras palavras, traduzindo, não promove deslocamento do equilíbrio. Vamos fazer uma revisãozinha rápida? Introdução, aumenta a concentração, desloca para o sentido contrário à introdução ou ao acréscimo. Retirada, desloca para o mesmo sentido da retirada. Perfeito? Pressão, apenas para as constituintes gasosas. Aumento da pressão desloca para o sentido de menor volume e a diminuição da pressão para o sentido de maior volume. Temperatura, aumento da temperatura desloca para o sentido endotérmico, então é só olhar qual é o sentido endotérmico, e a diminuição da temperatura para o sentido exotérmico. Não promovem modificação, ou seja, não promove o deslocamento do estado de equilíbrio. A introdução de um gás inerte, desde que não haja alteração de volume, e também um catalisador. Principalmente o catalisador, né? Ele cai demais. Catalisador, num sistema em equilíbrio, não promove também um deslocamento. Gente, espero que vocês tenham mais do que gostado dessa dica, que vocês tenham aproveitado ela. Espero que vocês façam uma excelente prova. Esse é o desejo de coração de toda a nossa equipe e também aqui do Velho Tasso. Bacana? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.